Olá, esse é o Review Quadriláteros. Se você está nos conhecendo agora, por favor, assine o canal, nos acompanhem, divulguem. Isso é importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Hoje a gente vai falar de uma edição que saiu pela Panini tem pouco tempo, da coleção histórica Marvel do Incrível Hulk. Foi o último número, número 12, dessa leva que pegou uma sequência. Na verdade, era uma coisa que a coleção histórica Marvel não tinha com muita frequência, né? Aquelas histórias em sequências longas, toda uma fase de um determinado personagem. E, inclusive, pegaram uma fase longa dos desenhos do Sal Buscema. É um desenhista que, no mínimo, ele divide opiniões. Alguns acham que ele é horrível, outros acham que ele é horroroso, alguns poucos gostam do trabalho dele. Eu acho que o trabalho dele no Hulk, principalmente na fase inicial, é muito boa dependendo do arte finalista que está fazendo aquele trabalho com ele. O trabalho dele no Homem-Aranha realmente já não é muito algo preferido. O que é interessante nessa edição é que ela vem aí, né, 12 números, ela tem um longo caminho mostrando o Hulk a vários acontecimentos. O Hulk vai ao espaço, tem a origem do Rocket Raccoon, né, a primeira vez que ele aparece num quadrinho junto com outro personagem, antes de se transformar nesse ícone depois do filme dos Guardiões da Galáxia. E ela leva a história do Hulk até um ponto em que ele volta a ter o Bruce Banner tem um controle do Hulk, leva ele a Guerras Secretas, e tem essa parte final aqui, que apesar de ter saído aqui originalmente em 1987, talvez a gente ainda possa tratar como um certo spoiler. O que é interessante nessa edição é que quando ela saiu aqui a primeira vez, a Abril tinha o que ela chamava de cronologia própria. Ela tinha personagens que ela publicava dentro daqueles mix, só que cada personagem estava em um ponto histórico diferente. Publicava histórias do Hulk bem recentes, porque a RGE, a editora anterior com o personagem, tinha publicado muita coisa. O Homem-Aranha também estava num posicionamento bem recente, enquanto que outros personagens, como Defensores, como Vingadores, estavam com a cronologia defasada de anos e anos e anos. Então o que aconteceu? Quando a Guerras Secretas teve que ser publicada aqui, por uma questão contratual com uma empresa de bonecos que queriam lançar os bonequinhos aqui no Brasil, eles tiveram que, vamos dizer, maquiar muita coisa na história. Então certos acontecimentos de Guerras Secretas ficaram alterados, personagens foram apagados porque não estavam ainda fazendo parte da cronologia. Umas alterações interessantes. É até um programa interessante de repente da gente fazer, apesar de que isso já foi muito divulgado aí pela internet. E foi o que aconteceu, na verdade, com essa história do Hulk. Ela, quando foi publicada aqui em novembro, na verdade, por segunda data aqui, 27 de novembro de 1987, ela foi publicada em formatinho, né, tudo bem, etc. Só que pela capa a gente já percebe que existem umas certas alterações aqui. O uniforme negro do Aranha tinha vindo de Guerras Secretas, na verdade ele não estava fazendo parte ainda da cronologia, então a capa foi alterada para mostrar o Homem-Aranha com seu uniforme antigo. Personagens como a Capitã Marvel foram limadas completamente da capa, também o Star Fox ali atrás do Visão foi cortado. Isso seria uma coisa interessante, se não fosse o fato de que eles participam da história. Então quando você abre, né, o quadrinho aqui e vê por exemplo, os Vingadores chegando para enfrentar o Hulk. Essa é uma página aqui interessante, porque você vê a Vespa, o Visão, o Thor, Feiticeiro Escarlate, Capitã Marvel e Star Fox, que eram personagens que não faziam parte ainda da cronologia da Abril. Então, qual é a solução? A solução é a velha maquiagem. Simplesmente nós apagamos a Capitã Marvel completamente da história e transformamos o Star Fox no Fera. Não, tem um cabelo parecido, né? Vamos botar esse negócio assim mesmo. E aí você pode até se perguntar, mas por que não apagaram então o Star Fox? Não, porque ele tem uma participação tão importante, porque ele tenta acalmar o Hulk, que não tinha como você alterar isso sem tirar a página, né? O Star Fox, inclusive, para quem não conhece, ele é meio irmão, ele é, na verdade, o irmão de Thanos, né? Um dos deuses, um dos titãs, né? Então ele tem um poder dele, ele como se fosse Eros, o deus do amor. Ele tem um poder de facilitar a conversa, de engabelar, normalmente usado em mulheres, né? Mas digamos que ele tentou usar esse poder no Hulk e não deu muito certo. Como eles não podiam botar o Star Fox aqui, então eles pintaram o Star Fox de azul, disseram que era o Fera e que o Fera estaria tentando jogar lá a conversa no Hulk para que ele se acalmasse. O que não faz nenhum sentido
na história. Mas na época antes da internet, a gente não tinha muita base para descobrir. A gente percebia que o desenho estava estranho, que tinha alguma coisa extremamente errada, mas a gente não podia apontar exatamente o que é que tinha acontecido de estranho ali. Nem imaginaria que era um personagem que simplesmente não estava existindo nos quadrinhos na época pela Abril. E o próprio Homem-Aranha também, quando aparece na sequência, eles dão uma desenhada no uniforme antigo em cima, inclusive fica um tanto quanto tosco mesmo, né? Não que o desenho do Sal Buscema não precisasse de ajuda para dar uma caída, mas você tem uma situação completamente esdrúxula. É a primeira vez que essa história é publicada da forma original. Desde 87 para cá já temos algumas décadas aí de imaginação, né? Quando a internet começou a bombar, a gente começou a ver o que Abril pulava páginas e que Abril alterava páginas, é que a gente começou a perceber esse tipo de coisa, e já tinha sido noticiado, né, o quanto essa história estava alterada. Mas é a primeira vez que o leitor aqui no Brasil tem a oportunidade de ler a história do jeito que ela foi criada, da forma que ela foi criada, da sua forma original. Mas não deixa de ser um certo trabalho interessante você ficar olhando página por página e vendo as diferenças dentre texto, dentre a alteração de cores em alguns casos, ou alteração dos próprios personagens. É um trabalho bem interessante de se fazer. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, nos acompanhe. Até a próxima.